Amém? O Senhor me deu um tema nessa noite e eu vou ministrar sobre a profecia de Babel. A profecia de Babel é o tema da ministração que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho um objetivo bem específico. Olhe para cá, se concentre aqui, por favor. Sei que o Maico é bonito, mas não fique olhando para o Maico nem para o Gui. Esses rapazes bonitos, olha aqui para mim. Quer, João, que tu tá me olhando? Irmãos, eu tenho um objetivo bem específico. Eu quero mostrar para vocês nessa noite, com essa ministração, que a história da Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, ela é profética. Meu objetivo é mostrar como ela é profética e como aquela história ela aponta para uma realidade que nós vivemos a partir de Cristo Jesus. Então, esse é o sentido da ministração. Como a história da Torre de Babel é profética no sentido de apontar para algumas realidades que nós vivemos a partir de Cristo Jesus. Para isso, nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 em diante. Eu vou ler alguns versículos, Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Se você trouxe aí a sua Bíblia, pegue ela, ou abra no aplicativo no seu telefone, no seu tablet, e acompanhe se você puder. Diz assim o texto nessa tradução. Gênesis 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e ali habitaram. Disseram então uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor então disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Fazem 21 anos que eu leio o Antigo Testamento. Eu sou bem apaixonado pela leitura do Antigo Testamento, da história do Antigo Testamento. Nesses 21 anos que eu estudo o Antigo Testamento, eu descobri que eu posso ler as histórias do Antigo Testamento como fábulas. Eu posso ler a história do Antigo Testamento como mitologia. Assim como outros povos têm as suas mitologias, existe a possibilidade, alguns leem a história do Antigo Testamento do ponto de vista de uma mitologia. Quero deixar bem claro que esse não é meu posicionamento. Quero deixar bem claro de antemão que, para mim, não é mito, para mim, não é mitologia. Quero deixar bem claro aqui para toda a igreja que, para mim, tudo é verdade, tudo é palavra de Deus, inclusive aquelas partes do Antigo Testamento que a gente não consegue, pela razão e pela ciência, explicar. Como, por exemplo, um peixe engoliu um homem. Não consigo explicar. Mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que se a Bíblia dissesse que Jonas que engoliu o peixe, eu acreditaria. Porque a Bíblia, para mim, ela é a palavra de Deus e o que estiver nela, eu vou acreditar. Então, algumas pessoas leem o Antigo Testamento como uma mitologia, e esse não é o meu caso, espero que não seja o seu.
Mas existe um segundo modo de ler o Antigo Testamento, que é ler simplesmente como uma narrativa histórica, circunstancial, referente ao povo, principalmente a partir da história de Abraão. Quando surgem, então, os filhos de Abraão e, consequentemente, a nação de Israel. Mas, além desse ponto de vista histórico, há um terceiro modo de ler o Antigo Testamento, que é ler o Antigo Testamento de uma perspectiva profética. É enxergar como as histórias do Antigo Testamento, elas têm apontamentos proféticos para realidades que viriam a partir da manifestação pessoal do Senhor Jesus. Em outras palavras, a partir da primeira vinda de Jesus, as histórias do Antigo Testamento, elas fazem sentido. Cristo dá sentido a toda a Escritura. E essa parte da Bíblia, esta história da construção da Torre de Babel, que eu acredito que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa sobre a construção da Torre de Babel, é para mim uma narrativa não apenas histórica, mas é também uma narrativa profética e aponta para algumas realidades. E a primeira delas é a realidade de um reino de unidade. Essa é a primeira realidade para a qual a história da Torre de Babel aponta, para um reino de unidade. Veja, irmãos, que eu estou usando o termo reino, e talvez alguém pode pensar assim, o pastor sempre nessas aí, porque o nome da igreja é Vivendo o Reino, ele está sempre pregando sobre reino, então tudo ele quer botar reino nas pregações dele. Mas olha aqui para mim, bem sincero, honesto aqui com vocês, nesse caso aqui, realmente era um reino. Veja, no capítulo anterior, no capítulo 10, peço que você não leia agora, apenas faça a anotação. No capítulo 10, no versículo 8, diz assim, ó. Cuxi gerou Nimrod, e ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Vamos lá. Cuxi gerou Nimrod, que foi o primeiro homem poderoso na terra. Isso está no versículo 8. No versículo 10 diz que o reino de Nimrod estava em Babel. Então, Babel fazia parte de um reino, o reino de Nimrod. Como que isso aqui, não se distraia, por favor, como que isso aqui aponta de forma profética para uma realidade superior? Porque este reino aponta para o reino de Deus, que também deve ter como característica principal a unidade. Veja, irmãos, que no versículo 5 e versículo 6 da leitura que a gente fez no início juntos, o texto bíblico diz assim, ó, já já as coisas vão fazer sentido para você. Versículo 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e para ver a torre que os filhos dos homens estavam edificando. O Senhor então disse, eis que o povo é eis que o povo é fraco, eis que o povo é, e todos têm a mesma linguagem. Ponto. Começa de novo o versículo. E isto é apenas o começo. E por causa dessa unidade, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha que coisa interessante. O Senhor desceu para ver o que estava acontecendo. Aquilo chamou tanto a atenção de Deus, que Deus disse, não, eu não vou mandar anjo, eu não vou mandar arcanjo, eu não vou mandar serafim, eu não vou mandar querubim, eu vou lá pessoalmente ver o que está acontecendo. Quando Deus chegou lá na construção da Torre de Babel, quando Deus chegou lá no reino de Nimrod, o Senhor Deus viu um povo numeroso, muita gente. Só que o Senhor viu toda aquela gente como apenas um só. Havia uma unidade neles. Havia uma comunhão, havia uma clareza de comunicação entre eles. Que embora uns tivessem
vontades e características e desejos e opiniões diferentes. Todo mundo abriu mão de suas opiniões pessoais, de seus interesses pessoais. Ei, escute isso aqui. Todos abriram mão dos seus interesses pessoais. Por quê? Porque o reino tinha um projeto. Se o reino tem um projeto, nós vamos então todos nos unir como um só homem para executar o projeto deste reino. Isso aponta para o reino de Deus. Porque se a unidade não for a marca principal do reino de Deus, nós estamos perdidos. Se a unidade não for a marca principal da igreja de Jesus, nós estamos perdendo tempo. Se a unidade não for a marca principal do povo de Deus, nós estamos tudo errado, estamos apenas brincando de igreja. Porque no reino de Deus, a marca principal tem que ser a unidade. Porque quando há unidade, então vem a sentença. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Deus não disse quase tudo. Deus não disse algumas coisas. Deus disse, não haverá restrição para qualquer coisa que eles intentarem fazer. Quando há unidade no reino de Deus, não há nada que impeça a igreja de avançar. Quando há unidade no reino de Deus, não há nada que se coloque entre o povo de Deus e os planos de Deus. Quando há unidade no seu casamento, quando há unidade na sua família, quando há unidade naquilo que você empreende, quando há unidade naquilo que você se dispõe a fazer, junto com outras pessoas, quando a marca principal de qualquer projeto for a unidade, a sentença que saiu da boca do próprio Deus é a seguinte: não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Não haverá restrição. Não vai ter nada que vai impedir esse casal de avançar. Não vai ter nada que vai impedir essa família de progredir. Não vai ter nada que vai impedir essa pessoa e essa igreja de avançar. Porque a marca principal é a unidade. Quem entende isso nessa noite? Um dos textos mais importantes sobre unidade no reino de Deus é Mateus 18 e 19. Eu vou ler para você. Mateus 18 e 19 diz: em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Você consegue entender a relação? Lá em Babel, Deus desceu, veja bem a linha de raciocínio. Lá em Babel, Deus desceu e disse: esse povo está tão unido que não vai ter nada que eles não vão conseguir alcançar. Agora, Jesus dizendo, olha a relação, Jesus dizendo: se houver concordância, tudo que pedirem, o Pai vai conceder. Agora, sabe o que é incrível? Eu fiz a minha lição de casa, que o meu papel é estudar, o meu papel como ensinador aqui da igreja é ir o mais profundo que eu conseguir chegar. Então eu fui fazer minha lição de casa, que é estudar o texto. E sabe o que é interessante? A palavra concordar no original, concordar, diz aqui, ó, se dois dentre vós sobre a terra concordar, é a palavra symphoneu em grego, que é de onde vem a palavra sinfonia. Concordar no original é symphoneu, que de onde vem a palavra sinfonia. O que é uma sinfonia, filho de Deus? Ô filho de Deus, olha aqui para mim. O que é uma sinfonia? Pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com gostos diferentes, com preferências diferentes, com instrumentos diferentes, todos tocando a mesma. Isso é sinfonia. É quando gente toda diferente abre mão do que quer, abre mão do que gosta, para tocar apenas uma. Olha aqui para mim. Quando Deus vê que na igreja há sinfonia, quando Deus vê, quando Ele olha para o reino, quando Ele olha para uma igreja
quando ele olha para uma casa, quando ele olha para um projeto, quando ele olha para um empreendimento, quando Deus olha para uma família e ele vê uma sinfonia, todo mundo tocando a mesma música. O que acontece? Tudo que essas pessoas que estão em sinfonia pedirem ao Pai, o Pai concederá. Aí eu fui também estudar essa palavra porque ela me chamou a atenção. Será concedida por meu Pai. Ginomai é a palavra grega. Segundo Augustus Strong, que é um grande especialista em línguas originais da Bíblia, Augustus Strong diz que essa palavra ginomai, ela pode ser traduzida, dependendo do contexto, como algo ser trazido à existência. Não, isso aqui deu um nó na minha cabeça. Algo ser trazido à existência. Se precisa ser trazido à existência, é porque ainda não... Olha a profundidade do texto bíblico. Olha a profundidade da palavra de Deus. Quando há uma sinfonia, até coisas que não existem, o Senhor traz à existência para abençoar. Pastor, a gente tem um projeto, mas a gente não tem coragem. Deus traz à existência essa coragem. Pastor, a gente tem a ideia, mas a gente não tem o recurso. Deus traz à existência o que não existe e Ele vai dar o recurso. Pastor, a gente não tem apoio, pois Deus então vai trazer à existência o apoio e vai conectar você a pessoas que vão te abençoar e te proporcionar e te ajudar. O Senhor está dizendo, quando há sinfonia, eu trarei à existência coisas para abençoar esse projeto. Nós precisamos de unidade, irmãos. Nós precisamos de comunhão. A sua casa precisa de unidade. Você homem que está aqui, você mulher que está aqui, você irmão, você líder da Vivendo o Reino que está aqui, nós como igreja, nós precisamos de unidade. Nós temos opiniões diferentes, nós temos preferência diferente, é como se numa orquestra, é como se nessa sinfonia, cada um estivesse com uma roupa diferente, é como se cada um morasse num lugar diferente, até mesmo tocando instrumentos diferentes, mas todo mundo está na mesma música. Se na sua casa isso acontecer, o Senhor trará à existência coisas que vão te surpreender. Quem recebe essa palavra? No seu casamento, se houver unidade, o Senhor trará à existência coisas que vão surpreender vocês, que vão deixar as pessoas de boca aberta. Ei, o Senhor vai trazer à existência coisas que não existem para abençoar a tua empresa, apenas porque o Senhor está escutando uma sinfonia. Quando há uma sinfonia, a mão de Deus se estende para abençoar. Você entende isso, irmãos? Se no reino de Nimrod tinha essa unidade, nós não podemos ter menos do que isso. Eu quero fazer parte de um reino melhor que o reino de Nimrod. Quem está junto comigo nessa aqui? Mas veja, essa história profética, além de apontar para um reino de unidade, aí está a tela. Agora veja a segunda coisa que essa realidade aponta. Para um povo resolutivo. A construção da Torre de Babel aponta para um povo resolutivo. Uma pessoa resolutiva é aquela que não fica dando desculpa para não fazer as coisas. E eu aprendi nessa vida minha de 35 anos, vou fazer 36 anos o mês que vem, eu aprendi nesse tempo de vida que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Se você é muito bom de dar desculpa, você não é bom em mais nada. Porque quem é bom em algo não fica dando desculpa para as coisas. É um povo resolutivo. Veja o texto bíblico. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinear. Geografia bíblica, vamos lá? Geografia bíblica. Essa região é uma região que não tem pedras. Uma região desértica, onde não há rochas, não há pedras.
As construções antigas que você viu em filme, as construções antigas que você viu em documentário, as construções antigas que você viu, seja lá no que for, todas, antigamente, eram construções de... Eles foram para um lugar que não tinha pedra. Então o versículo 3 diz assim, ó: disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos. Não tem pedra. O projeto é bom, vamos dar um jeito, vamos ser resolutivo, vamos fazer tijolo. Não tem pedra, faz com tijolo. Não tem pedra, vamos colocar o projeto na gaveta? Não, vamos dar um jeito e vamos avançar no projeto. Não tem pedra para fazer o projeto. Todo mundo constrói com pedra. E aqui não tem pedra. Não quero nem saber. Nós não vamos desistir do projeto. Porque a gente é um povo resolutivo. A gente vai avançar. Ô, irmão, repito. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Tem gente que tem a ideia. Tem gente que tem a visão. Tem gente que tem o projeto, mas não executa. Gente que não sai do papel. Tem gente que não avança, porque fica olhando para todos os detalhezinhos que são desfavoráveis. E se você continuar observando todos os detalhes desfavoráveis, você não vai sair do lugar mesmo. A palavra diz: quem olha muito vento não semeia. Eclesiastes diz: quem olha muito vento não semeia. Se você ficar encrencando e for cri-cri com qualquer coisinha que for um empecilho para você, esse projeto nunca vai sair do papel. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que se Ele te der um projeto e você está num lugar que não tem pedra, comece a fazer os seus próprios tijolos. Para uma torre tocar o céu, você precisa colocar o primeiro tijolo. Olha o objetivo deles. O objetivo deles está aqui no versículo 4. Disseram uns aos outros: vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo a torre toque nos céus. Como é que vai chegar no céu? Precisa colocar o primeiro tijolo. Precisa, irmãos, a gente ser mais resolutivo quando a gente tem um projeto de Deus na nossa vida. A gente precisa se mexer e a gente precisa parar de achar que as coisas vão cair do céu. Eu tenho 3 textos bíblicos para jogar no teu peito mesmo, para você lidar com isso aqui. Primeiro é Jó, capítulo 8, versículo 7, que diz assim, ó: o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Segundo, para jogar no teu peito, e você tem que lidar com isso aqui agora. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E para finalizar, aguenta essa daqui. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Irmão, quem nasce grande é monstro, filhote de elefante. As coisas começam pequenas, mas o Senhor vai colocar a mão e vai abençoar e vai dar o crescimento. Para o teu projeto tocar o céu, você precisa colocar o primeiro tijolo. E se aonde você está não tem tijolo, não tem pedra, faça seus próprios. E faça bem feito, viu? Faça bem feito o negócio. Porque a Bíblia diz que eles disseram assim, ó, versículo 3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Esse detalhe eu gosto. Eu gosto desse detalhe aqui, ó. Façamos tijolos, vírgula, e queimemos-los bem. Ou seja, vamos fazer esse tijolo bem resistente. Não vamos fazer qualquer coisa. Nós não vamos fazer de qualquer jeito. Nós vamos fazer uma coisa para durar. Nós vamos fazer uma coisa que tenha resistência. Tijolo, quanto mais queimado, é um tijolo mais resistente. Deus está te chamando para construir coisas duradouras. Receba essa palavra. Seja resolutivo. Corra atrás. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Não despreze os pequenos começos. Olha para o lado e diga para quem está do seu lado: faça o primeiro tijolo. Faz o primeiro tijolo. As coisas começam difícil mesmo, irmãos. Tudo é difícil quando se começa.
tudo é difícil. Você tem que parar de ficar olhando para o outro que já cresceu, você tem que parar de se vislumbrar com o outro que já é grande, porque essa pessoa também começou. Extraia o máximo que você puder da experiência de sucesso do outro. Não inveje quem cresceu. Não despreze quem cresceu. Ah, cresceu e é desumilde. Ah, cresceu. Ah, e é arrogante. Ah, irmão, muita gente que diz isso, na verdade, dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Irmãos, uma pessoa que cresceu, uma pessoa que avançou, eu quero aprender com ela. Quero aprender com ela. Falar da minha realidade. Eu quero ler mesmo igual um maluco. Eu leio um livro por semana. Um livro por semana. É regra na minha vida. Eu quero aprender com líderes e pastores que já trilharam um caminho que eu estou começando a trilhar. Eu quero aprender, eu quero saber como que é. Eu quero olhar para as histórias, aqueles que avançaram, eu quero ter humildade de dizer assim, como que é que faz? Porque a gente precisa começar, irmãos, e mesmo que o começo for pequeno, o Senhor é quem dá o crescimento. Quem diria, irmãos, eu tenho uma novidade para falar daqui a pouco para vocês. Quem diria? Há 2 anos atrás, irmãos, a gente era um punhadinho de pessoa aqui no meio, aqui, tinha 40 cadeiras. E nem 40 pessoas tinha uns buracos ainda. A gente só tinha um sonho. A gente só tinha o projeto. A gente só tinha a ideia. A gente não tinha as pedras. Mas a gente olhou, essas 30 e poucas pessoas olharam um para a cara do outro e disseram, vamos fazer o tijolo e vamos começar. Porque o Senhor é quem estende a mão. A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Faça o primeiro tijolo, comece o primeiro tijolo que Deus vai colocar a mão e vai dar tudo certo. Quem pode receber essa palavra? Mas nessa história, que para mim é profética, há uma terceira realidade. Primeiro, a realidade de um reino de unidade. Segundo, a realidade de um povo resolutivo. Um povo que não fica dando desculpa. Terceira realidade, a realidade de uma missão urgente. A missão de Deus era, que já tinha sido dada para Adão e Adão se fez de louco. Adão se fez de louco porque Deus tinha falado para Adão, Adão, é para tu e a Eva dele fazer filho para povoar a terra. Aí Adão fez uns 4, 5 filhos, sei lá, uns 30, não sei quantos, ficaram só num cantinho do mapa. Aí veio o dilúvio. Deus matou aquela gentarada toda. Noé sai da arca, Deus fala para Noé, agora tu fala para os teus filhos e as tuas noras, dele, fazer filho. Vamos, bora encher a terra. Os filhos de Noé se fizeram de maluco e não encheram a terra. Sabe o que Deus queria quando Deus desceu para trazer uma língua diferente? Deus queria que eles se espalhassem pela terra. Escute isso é muito interessante. Deus interveio naquela história, Deus desceu, Deus interviu, Deus trouxe novas línguas para eles se espalharem pela terra. Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi a mesma coisa. Foi o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes, trazendo novas línguas, para que os discípulos se espalhassem pelas nações. Babel é profético, porque apontava para o que aconteceria na descida do Espírito Santo. Veja o que diz o Senhor nessa palavra. Vinde, desçamos, confundamos ali a linguagem deles, para que eles não se entendam. Então, versículo 8, o Senhor os dispersou pela superfície da terra. Agora, veja o que diz,
filho de Jesus Cristo, filha de Deus, que está aqui nessa noite, veja o que diz em Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Igual eles estavam lá, tudo no mesmo lugar. Abel, o que Deus fez? Deus desceu do céu. Aí aqui está dizendo assim, ó, de repente veio alguma coisa do céu, como um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade. Então, todo mundo perplexo. Por quê? Porque começou a ouvir cada um falar numa língua diferente. Mesma coisa que tinha acontecido lá na Torre de Babel. Começaram tudo a falar língua diferente, porque Deus queria que eles se espalhassem pelas nações. Sabe qual é a grande diferença de Babel para o Pentecostes? É que na Torre de Babel, Deus desceu, Deus deu novas línguas e Deus voltou para o céu. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo deu dom de línguas e o Espírito Santo continuou morando dentro de nós. Em Babel ele desceu e voltou. No Pentecostes ele desceu e ficou. Em Babel ele desceu e voltou. No Pentecostes ele desceu e ficou. Vou ficar falando isso aqui até vocês reagirem de algum jeito. No Babel ele desceu e voltou, mas no Pentecostes ele desceu e ficou. Ô meu irmão, olha aqui. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Abraão. Abraão, como é que foi o milagre de ver Sara engravidar? Moisés, como é que foi o milagre de ver o mar abrir? Eu vou perguntar para Josué sobre aquele grande milagre. Josué, como é que foi o milagre das muralhas de Jericó cair? Elias, como é que foi o milagre de ver o fogo do céu cair? Eu quero chegar para o Eliseu, profeta, e perguntar a Eliseu, como é que foi ver o milagre do filho da sunamita ressuscitar? Só que todos eles vão chegar para mim e para vocês vão perguntar assim, ó, como é que foi ter o Espírito Santo morando dentro de vocês? Como é que foi ter o Espírito Santo aí dentro de vocês? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha e voltava. Só que agora, nessa realidade que a Torre de Babel apontava profeticamente, ele veio para nunca mais voltar. O Espírito Santo está aí dentro de você. Para quê? Com a missão, irmãos, de fazer a igreja se espalhar pelas nações. Marcos 16 diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Mateus 28, 19 diz, ide, façam discípulos de todas as nações. O Espírito Santo desceu para que a igreja ela saia de dentro de quatro paredes. O Espírito Santo desceu para o reino de Deus avançar. O Espírito Santo de Deus não mora aqui para outra coisa a não ser que eu seja um representante de Jesus Cristo de Nazaré na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Não chega desse negócio de culto só domingo. Você não pode mais ser apenas esse tipo de cristão que vem domingo na igreja. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Para onde você for, você carregar o reino dentro de você e você manifestar o reino. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Jesus encheu a sua igreja do Espírito Santo. Veio com novas línguas. Não sei se você já se perguntou, pastor, por quê que o Espírito Santo fez aquelas pessoas falarem outras línguas, outros idiomas? Irmão, vocês estão aqui ainda, sim ou não? Calma, não terminei, já vou terminar. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos se perguntar, irmãos, a Bíblia
Só se entende a Bíblia, escute, só se entende a Bíblia fazendo perguntas ao texto. Vou falar de novo, só se entende a Bíblia fazendo perguntas. Você tem que conversar com a Bíblia, é coisa de maluco mesmo. Mas por quê? Por que, irmãos, que o Espírito Santo desceu e deu idiomas, línguas para aquelas pessoas falarem? Irmão, tinha escola de idiomas na época? Como que Mateus, discípulo, ia pregar na Turquia? Mateus não sabia falar turco. O Espírito Santo desceu em Mateus, fez Mateus falar em turco. A Bíblia diz que Tomé, aquele que disse, eu só creio se eu ver. A gente critica esse cara, né? Mas esse cara, irmãos, tem muito a nos ensinar. A Bíblia diz que Tomé foi ser missionário na Índia. Como que Tomé, um judeu, ia falar indiano? Como que ele ia pregar o evangelho lá na Índia? Se ele não tinha uma escola para estudar o idioma da Índia. O Espírito Santo desceu no Pentecostes e deu o dom para Tomé de falar no idioma indiano. Sabe o que eu aprendo aqui? O Espírito Santo não desce sobre a igreja para fazer duas classes de crente. Ó, aquele lá é o crente que é cheio de Espírito. Ah, aquele lá é o crente frio. Ó, aquele lá é o crente quente. Aquele é o crente gelado. Ó, aquele é o... O Espírito Santo não vem para promover divisão de classes de crente. O Espírito Santo vem com o propósito de nos capacitar a pregar o evangelho. Ei, lá em Babel, Deus desceu, fez eles falar línguas diferentes para eles se espalharem. No Pentecostes, o Espírito Santo veio, faz eles falar línguas diferentes para se espalharem. Mas ele não voltou mais, ele ficou com a sua igreja. Adore ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor.